Alguém já ouviu falar no conceito de Tzimtzum? Tzimtzum. Não é nenhum tipo de exercício oriental, nenhum tipo de meditação, não é nenhum tipo de organização da casa. Tzimtzum é uma palavra em hebraico. Vem do verbo letzamtzem, que significa encolher, se restringir. A Kabbalah pinta essa imagem em que a divindade ocupa todo o espaço existente, de modo que não existe forma de se criar o universo. E então o que Deus faz, segundo a Kabbalah, o metzamtzem et atzmo, ele se encolhe a si mesmo, ele se restringe a si mesmo, liberando um espaço vazio dentro disso que ele ocupa, para poder ali criar o universo. Como uma mãe que gere o seu filho dentro daquele espaço oco que é o útero e que recebe aquela nova vida, assim diz a Kabbalah, imagina a Kabbalah, pinta a Kabbalah, Deus se encolhendo, gerando um espaço onde vai ser gerado todo o universo. O conceito de Tzimtzum não aparece na Parashá dessa semana. Mas nós vamos voltar a ele em algum momento. A Parashá dessa semana também, ao contrário do que possa parecer, não tem origem grega, não tem origem nas fábulas de Esopo, não tem origem francesa, não tem nada a ver com as fábulas de Saint-Exupéry, mas a Parashá traz um elemento tipicamente fabuloso. Uma jumenta que fala. E por mais que a gente possa falar, mas jumenta não fala, isso claramente não é uma verdade. A Torá não necessariamente conta verdades. Muitas vezes o que a Torá conta são histórias que vêm ilustrar verdades. Mas não que o texto traga alguma verdade objetiva. Isso a gente já pode deixar de lado. A Parashá, somente recontando para aqueles que talvez não se lembrem da história toda, conta sobre Balac, rei de Moab. Moab é ao sul da terra de Israel. Ele vê o povo hebreu acampando nas redondezas de Moab, porque, enfim, tinham saído do Egito, estão vagando há anos e anos e anos, e é um dos lugares onde eles pararam para descansar. Mas Balac vê que esse povo é muito numeroso e teme que esse povo esteja, na verdade, cercando Moab para atacar a terra de Moab, atacar o seu reino. E ele, então, tem medo, porque ele olha aquele povo muito numeroso e tem medo de que eles possam vencer num caso de ataque e que Moab tenha que se render e deixar de existir. Conta a história então que Balac contrata os serviços de um feiticeiro chamado Bilam para amaldiçoar o povo. Ele diz assim: maldiga este povo para que eu possa feri-lo e expulsá-lo dessa terra. Pois eu sei que todos aqueles que você bendiz, Bilam, são abençoados, e aqueles que você maldiz são amaldiçoados. É interessante que sobre Avraham se diz que através de Avraham serão abençoados todos os povos da terra. A bênção de Avraham é essa. Não tem essa de Avraham, quem Avraham bendizer vai ser bendito, quem Avraham maldizer vai ser maldito. Não tem isso. Todos os povos da terra recebem uma bênção através de Avraham. Mas através de Bilam, não. Através de Bilam, você pode ser amaldiçoado ou bendito, de acordo com a vontade dele. Ou melhor, de acordo com a vontade de quem
contratá-lo. Ele é o primeiro influencer, né? Ele vai fazer ali o seu unpacking, entendeu? Ele vai fazer a sua publi. Então quem pagar, ele fala o que quiser. Você quer que eu amaldiçoo? É tanto. Quer que eu bendiga? É tanto. Pagou? Eu faço. De fato, esse é o Bilam. Mas conta a história também que Deus aparece a Bilam no meio da noite e fala com ele que você não pode maldizer esse povo, porque esse povo é bendito. Bilam então abandona, mesmo tendo recebido o seu pagamento, abandona a ideia, temeroso de Deus, ele recusa o serviço, no final das contas, e informa os mensageiros de Balac, que vai dizer apenas aquilo que Deus permitir que ele diga. Os mensageiros insistem, oferecem a Bilam grandes riquezas, o mago reafirma seu compromisso com a divindade. A divindade falou para eu não amaldiçoar esse povo, eu não vou amaldiçoar. Bilam está quase um herói dentro dessa história. E ele ainda diz assim: mesmo que Balac me desse sua casa cheia de prata e ouro, eu não iria contra a vontade divina. É um herói. A divindade fala mais uma vez a Bilam e autoriza Bilam partir com os mensageiros e ir em direção a Bilam e conversar com Bilam. Parece um contrassenso. A história parecia já ter acabado. Mas Deus mesmo permite que ele vá até lá. Mas tem uma contrapartida. Você, Bilam, diz a divindade, só vai dizer aquilo que eu permiti que você diga. Como que se estivesse testando Bilam, Deus coloca um anjo no meio do caminho. Bilam está andando com a sua jumentinha. E o anjo aparece com uma espada desembainhada, flamejante, bloqueando o caminho da jumenta. A jumenta enxerga o anjo, temerosa, ela empaca. O Bilam, que não consegue ver o anjo, bate na jumenta e obriga a jumenta a seguir adiante. E ela vai. Outras 2 vezes na história, o anjo aparece de novo, a jumentinha empaca. Na 3ª vez, ela ainda tenta fugir do anjo indo para o canto e acaba ferindo a perna do Bilam na parede do caminho. E o Bilam bate mais uma vez. E aí entra o elemento fabuloso, o elemento da fábula. A jumenta abre a boca e diz: por que você está me batendo tanto? De novo, não é comum animais que falam na Torá. Até agora só tinha aparecido um, quem sabe qual foi. A serpente, no Gênesis. Nos primeiros capítulos aparece um animal falante. Agora, 4 livros depois, aparece mais um animal falante, que é a jumentinha do Bilam. E ela pergunta: por que você está me batendo tanto? Por acaso eu já empaquei com você antes? Porque se eu já tivesse feito isso, ok, eu entendo, mas eu nunca fiz isso. Se eu nunca empaquei antes, por que você está me batendo? Será que você não entende que deve ter alguma coisa além aqui? Essas palavras fazem com que o Bilam perceba que havia algo mais atrás daquele comportamento estranho da jumentinha. É interessante que esse Bilam é um cara que é capaz de ouvir e falar com Deus durante grandes aparições noturnas, mas durante o dia, em cima da sua jumentinha, ele não conseguiu ver um anjo. Ele parece cego para enxergar a divindade nas pequenas coisas que acontecem. Se a divindade aparece e fala: Bilam, não amaldiçoe esse povo, aí ele entende, ele ouve. Agora, se uma jumenta que nunca empacou com ele, de anos e anos, empaca pela primeira vez, ele não consegue ver ali nesse detalhe alguma coisa de estranho que esteja acontecendo no ar.
esse mesmo Bilam não é tão sensível assim. Ele não tem essa sensibilidade apurada para enxergar a divindade, a não ser nessas grandes manifestações. Ele temia a Deus, é verdade, a gente viu lá no começo, ele temia a Deus, ele estava disposto a fazer aquilo que Deus falasse para ele fazer em relação à bênção ou maldição que ele proferiria. Mas apesar de temer a Deus, ele estava completamente cego à vontade divina. As duas coisas não necessariamente andam juntas. Esse Bilam entendia a grandeza dessa divindade, mas ao mesmo tempo não conseguia enxergar nos detalhes o que era realmente que Deus esperava dele. A jumentinha, então, que é uma personagem coadjuvante na Paraxá, ela se torna personagem principal. E ela está ali não para dizer que jumentos podem eventualmente falar, mas sim para lembrar a gente de que Deus não se faz presente somente através de grandes aparições, de grandes sinais, de temíveis fenômenos naturais. Ao contrário, assim como naquele conceito cabalístico de Tzimtzum, que a gente falava no começo, onde a própria divindade se diminui e se restringe a si mesmo, muitas vezes as grandes maravilhas divinas, ou as maiores das maravilhas divinas, eu diria, estão justamente nas coisas mais triviais, nas coisas mais simples, nas menores, nas pequeniníssimas coisas estão as grandes maravilhas divinas. Nós somos imagem e semelhança do divino. E por isso, assim como o divino pratica o seu tzimtzum, nós também devemos praticar o nosso tzimtzum. A gente deve exercitar o nosso tzimtzum, restringir a nossa grandeza, descer dos nossos pedestais, que muitas vezes fomos nós mesmos que nos colocamos nesses pedestais, abandonar a nossa altivez. Isso é praticar o tzimtzum. Nos colocar com humildade até diante das mais simples criaturas, das mais simples ocorrências no mundo. Naquela jumentinha estava um grande potencial de revelação divina que Bilam não pôde ver. No sol que nasce todo dia e parece a coisa mais óbvia, tem um grande milagre escondido. Na lua que muda a sua forma, na flor que desabrocha, na flor que gera um fruto. A gente não para pensar nisso, a gente vai no mercado e compra uma maçã. E não para pensar que aquela maçã, na verdade, é o útero de uma flor que deu fruto. Isso é uma maravilha. Isso é um verdadeiro milagre. Uma maçã que você come é um ato milagroso. Por isso a gente bendiz antes de comer uma fruta. Porque cada pequena coisa tem um espaço gigantesco de potencial divino a ser revelado. Basta que a gente abra os olhos e não seja cego como Bilam, a gente vai conseguir perceber um pouco de divindade em tudo. E assim a gente pode entrar em contato com a divindade, sem precisar dos celulares. A gente consegue entrar em contato com a divindade, experienciar o que é divino, não através de grandes milagres e grandes sinais. Não, eles não são necessários. Basta reconhecer os pequenos grandes milagres que aparecem
nas nossas vidas e que acontecem nas nossas vidas. No Pirkei Avot, Ben Azai dizia: não desdenhe ninguém e não despreze coisa alguma, porque não há pessoa que não tenha a sua hora e não há coisa que não tenha o seu lugar. Shabbat Shalom.